E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na última semana, o que parecia ser uma simples entrevista de Vinícius Júnior se transformou em um verdadeiro acontecimento para os torcedores do Fluminense e fãs de futebol. Em tom emocionante e bastante direto, o astro do Real Madrid abriu o coração ao falar de sua relação com o time carioca e mandou uma mensagem especial que causou alvoroço entre os tricolores. Vinícius Júnior, que construiu sua carreira longe das Laranjeiras, não deixou de mencionar o respeito e a admiração pelo Fluminense, e suas palavras tocaram a torcida de forma intensa. Eu sempre acompanho o futebol brasileiro, e o Fluminense é um clube que admiro muito pela história e pela torcida apaixonada que tem, comentou Vini Júnior, em meio a elogios ao futebol brasileiro. Ao longo da entrevista, o atacante revelou que, embora sua carreira tenha se desenvolvido no Flamengo, ele tem uma ligação com o Fluminense por causa de amigos e familiares que torcem pelo tricolor. Esse vínculo emocional, segundo o jogador, o faz manter uma conexão especial com o time das Laranjeiras. A repercussão das palavras de Vinícius Júnior foi imediata. Bastaram poucos minutos para que a entrevista fosse amplamente compartilhada nas redes sociais, com torcedores do Fluminense declarando apoio ao jogador. Para muitos tricolores, as declarações de Vini Júnior trouxeram um orgulho renovado e um sentimento de reconhecimento por parte de um dos maiores talentos da nova geração do futebol mundial. É bom saber que um craque como Vini nos admira, isso reforça o tamanho do nosso Fluminense, declarou um torcedor nas redes sociais. Entre as mensagens, o atacante também destacou a importância do futebol brasileiro em sua vida, e o papel dos clubes nacionais na formação de grandes atletas. O futebol brasileiro é onde tudo começa para a maioria de nós. Por mais que eu jogue fora, as raízes são daqui, e o Fluminense sempre foi parte disso também. É emocionante ver o que o time representa para tanta gente, disse. A declaração aumentou a identificação dos torcedores tricolores, que se sentiram ainda mais valorizados. Essa proximidade com o Fluminense trouxe à tona também uma questão importante para Vinícius, o desejo de ver o futebol brasileiro forte e competitivo. Ele destacou que o apoio das torcidas e o respeito entre os clubes são fundamentais para que o esporte evolua no país. Segundo o jogador, é preciso valorizar todos os times que compõem a história do futebol brasileiro, e o Fluminense, para ele, é um dos principais representantes dessa tradição. Com os rumores de uma possível visita ao Brasil no fim do ano, os torcedores já começam a sonhar com a possibilidade de ver Vinícius Júnior nas arquibancadas das Laranjeiras. Embora não tenha confirmado nada, o jogador deixou uma pista: quem sabe eu não apareço para assistir a um jogo? Seria incrível estar ali, sentir a energia da torcida tricolor. A simples menção desse desejo foi suficiente para elevar ainda mais as expectativas dos fãs. A relação de Vinícius com o Fluminense é vista como uma demonstração de respeito entre rivais e fortalece a ideia de união no futebol. Para os torcedores, ver um ídolo expressar admiração por seu clube, mesmo sem ter jogado por ele, é um reconhecimento importante. O sentimento é de que o Fluminense conquistou um novo aliado, alguém que, mesmo vestindo outra camisa, respeita a grandeza e a história do tricolor carioca. Com a repercussão da entrevista, muitos tricolores começaram a comparar Vinícius a outros grandes jogadores que, apesar de terem trajetórias diferentes, mantêm um carinho especial pelo Fluminense. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao jogador, com fotos e declarações que evidenciam o quanto ele foi bem recebido pela torcida. Vini, você já é parte da nossa história, escreveu um fã, emocionado com as palavras do craque. Para o clube, a repercussão também foi positiva. O Fluminense publicou nas redes sociais uma nota agradecendo o carinho de Vinícius Júnior e destacou que o clube está sempre de portas abertas para receber torcedores e admiradores. As palavras de Vini Júnior nos enchem de orgulho. O futebol é mais bonito quando compartilhado, e saber que somos admirados por grandes jogadores é motivo de celebração, dizia a mensagem oficial. Além disso, a diretoria do Fluminense aproveitou o momento para enfatizar o compromisso do clube em fortalecer o futebol brasileiro. Em entrevistas,
Dirigentes ressaltaram que o apoio e reconhecimento de atletas como Vinícius são fundamentais para o crescimento do esporte no país. Temos que valorizar e apoiar todos os jogadores que levam o nome do Brasil ao mundo, e Vinícius é um exemplo disso, afirmou o presidente do clube. No entanto, as palavras de Vinícius também provocaram reações entre os torcedores de seu clube de origem, o Flamengo. Alguns rubro-negros interpretaram as declarações como uma aproximação excessiva com o rival, enquanto outros defenderam o jogador, afirmando que seu respeito pelo Fluminense não apaga sua história com o Flamengo. A polêmica, ainda que leve, reforça a paixão e a rivalidade no futebol carioca, que é um dos grandes encantos do esporte. Para o próprio Vinícius, essa foi uma oportunidade de se aproximar ainda mais dos fãs brasileiros e de destacar sua visão de um futebol sem fronteiras. Ele deixou claro que seu respeito pelos clubes e torcidas do Brasil é uma maneira de retribuir o apoio que recebe. No fim das contas, somos todos do mesmo país, temos que nos orgulhar do futebol que temos aqui, declarou o atacante, encerrando a entrevista com uma mensagem de união. O episódio fez com que muitos torcedores do Fluminense expressassem o desejo de ver Vinícius Júnior vestindo a camisa tricolor um dia, quem sabe no futuro, em uma possível volta ao futebol brasileiro. Seria uma honra ter Vini entre nós, e ele sabe que a torcida o acolheria de braços abertos, declarou um torcedor, representando o sentimento de grande parte da torcida. Para Vinícius, essa conexão com o Fluminense pode ter sido uma maneira de fortalecer sua imagem junto aos brasileiros, que acompanham sua trajetória internacional com orgulho e admiração. A torcida tricolor, por sua vez, segue com o coração aquecido e na esperança de que esse carinho se transforme em novas oportunidades de aproximação. Afinal, no futebol, os laços criados muitas vezes transcendem os gramados e marcam as histórias dos clubes e de seus fãs para sempre. As palavras de Vinícius Júnior, simples e cheias de emoção, foram o suficiente para transformar uma entrevista em um dos assuntos mais comentados da semana no futebol brasileiro. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Vinícius Júnior não esperava que sua entrevista fosse causar tamanha euforia entre os torcedores do Fluminense. Ao mostrar seu respeito pelo tricolor, o jovem craque tocou fundo em uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Foi só um comentário, mas que carrega muito sentimento, afirmou Vini em declarações adicionais, reforçando a importância dos clubes nacionais em sua trajetória. O Fluminense, com toda a sua tradição, representa para ele uma fatia importante da história do futebol brasileiro, e essa conexão não passou despercebida pelos fãs. Entre os torcedores, a notícia repercutiu como uma espécie de reafirmação do peso do Fluminense no cenário nacional. Muitos sentiram que as palavras de Vinícius serviram para reafirmar a grandeza do clube e para elevar a moral de um time que sempre foi considerado um dos mais tradicionais do Brasil. A fala do Vini é um orgulho para nós, principalmente no momento em que o futebol brasileiro precisa de união e respeito, declarou um tricolor entusiasmado nas redes sociais. Nas arquibancadas e entre os torcedores do Fluminense, o apoio de Vinícius Júnior soou quase como um combustível para fortalecer o amor pelo clube. Para alguns, ele representa a geração de jogadores brasileiros que levam o futebol nacional ao topo, e o carinho pelo Fluminense demonstra que essa nova safra valoriza suas raízes. É lindo ver um jogador internacional lembrar da nossa história, da nossa torcida, comemorou um fã tricolor, mostrando como essa simples declaração mexeu com os sentimentos da torcida. A diretoria do Fluminense, ao perceber o impacto da entrevista, já aproveita a ocasião para tentar estreitar laços com o jogador. Embora seja um astro do Real Madrid, o clube não descarta uma aproximação maior com Vinícius, buscando estabelecer uma relação que vá além do gramado. Ele sempre será bem-vindo às Laranjeiras, afirmou um dirigente, deixando a porta aberta para futuras interações entre o craque e o clube. Enquanto isso, nas redes sociais, não faltam montagens de Vinícius Júnior vestindo a camisa tricolor, feitas pelos próprios torcedores que sonham com a possibilidade, ainda que improvável, de um dia ver o jogador defendendo o Fluminense. Essa movimentação online reforça o quanto a torcida é apaixonada e capaz de transformar um simples gesto em algo muito maior. Se ele quisesse, já seria um ídolo aqui, comentou um torcedor, expressando o carinho com que a torcida recebeu o craque. Para muitos, a fala de Vinícius Júnior também representou um símbolo de maturidade.
Apesar de jovem, ele mostrou que é possível respeitar e admirar clubes rivais, demonstrando um amor pelo futebol que vai além das rivalidades tradicionais. Esse respeito pelo Fluminense ganhou ainda mais peso por conta do histórico entre Flamengo e Fluminense, eternos rivais no cenário carioca. Vini Júnior, no entanto, provou que o respeito e o amor pelo futebol transcendem essas barreiras. Outros jogadores e ídolos do futebol, inspirados pela atitude de Vinícius, também começaram a falar sobre a importância de manter o respeito entre as torcidas e os clubes. Esse movimento ganha força em um momento em que o futebol brasileiro busca resgatar a paixão pelo esporte, reforçando os laços e o respeito mútuo entre as equipes. Estamos todos juntos pelo mesmo objetivo, fortalecer o nosso futebol, destacou um comentarista esportivo, ao elogiar a postura de Vini. Os mais otimistas já enxergam a possibilidade de um evento especial, quem sabe até uma visita oficial de Vinícius ao Fluminense, o que seria uma grande celebração para os tricolores. A ideia ainda é só um rumor, mas basta mencionar que o craque poderia aparecer em uma partida para a torcida se encher de expectativas. Esse tipo de ação, para muitos, seria uma forma de reforçar o elo entre o jogador e o futebol brasileiro, mesmo ele estando a milhares de quilômetros de distância. Essa admiração que Vinícius demonstrou pelo Fluminense reflete também uma nova visão sobre a importância dos clubes brasileiros para os jogadores que estão no exterior. Nunca podemos esquecer de onde viemos, disse o atacante, reforçando que o carinho pelo Fluminense é uma maneira de agradecer ao futebol nacional, que o ajudou a chegar onde está. Para ele, o respeito e a admiração são formas de retribuir ao Brasil o apoio que sempre recebeu. Assim, a entrevista de Vinícius Júnior se torna mais do que um simples comentário sobre sua relação com o Fluminense, ela ganha contornos de uma celebração do futebol brasileiro como um todo. Para o jogador, honrar o futebol nacional e valorizar suas torcidas é uma forma de manter vivo o orgulho de ser brasileiro. O que somos hoje é graças ao Brasil, e ao futebol que aprendemos a amar, concluiu o craque, reafirmando o quanto esse vínculo com o país e seus clubes é importante em sua trajetória. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.